Podcraft, dançando conforme o canto. Que o artesanato cresce na crise não é segredo para ninguém. Que a gente se reinventa a cada oportunidade, se fortalece a cada queda, também já está virando lugar comum. Mas crescer, se reinventar, se fortalecer e tudo isso sem deixar de estender a mão a quem precisa, sem deixar de pensar no outro e sem deixar de fazer pelo outro o que gostamos que seja feito para nós, aí precisa de propósito firme, de garra para seguir e de uma fé inabalável. Vamos falar mais sobre isso? Podcraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem-vindo ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é Dançando Conforme o Canto. Eu e minha parceira de canal Craft, Beth Monta, temos buscado alternativas para tornar esse podcast possível e acessível a você e a todos os que nos ouvem, e eu acho que nós encontramos aqui um caminho, a melhor maneira de trazer o nosso Podcraft para você. Como o nosso foco no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora também estamos dedicando tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde estamos esperando por você de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, no @BethMonta. Na sequência, você recebe todos os registros da conversa no Diário do Clube, lá no site. Além disso, é claro, nós mantemos máxima atenção ao nosso Podcraft, que sempre nos enche de alegria pelo privilégio que nos oferece ao conhecer mais de perto os nossos entrevistados. E aí sim, a gente está falando do que a gente veio para fazer aqui hoje, da nossa entrevistada, Flávia Tavares, uma mulher incrível que leva cor e beleza para as princesinhas de laço de todo o nosso Brasil, mas que sabe que ela é de onde a internet a levar. O papo tá uma delícia e a gente quer que você acompanhe com a gente. Bora lá, Beth Monta? Olá, todo mundo. Olá, Flávia. Olá, Faiga. Sabe aquelas pessoas que quando começam a falar o mundo se cala, porque até Deus parece que para ouvir? Então, aquelas mulheres cuja ternura das palavras, seja escrita ou falada, toca fundo no nosso coração. Esta é a Flávia Tavares, coisa linda, uma bicha arretada e cheia de propósito, que se você só conhecer pela internet, ainda não sabe que ela canta, encanta, dá entrevista para celebridades, enfim, poderosa. Ela também agrega pessoas, movimenta o seu setor, amplia o campo de visão da sua comunidade e é a prova de que se há muita ética e bom senso no artesanato, é lá que a gente encontra com ela. Prepare-se para agora ver como uma princesinha de laço, na verdade é uma rainha de amor pelo que faz. Muito obrigada, Flávia, por aceitar o nosso convite, obrigada por estar aqui conosco no Podcraft. Eu que estou imensamente honrada, muito obrigada pelo convite. Uma apresentação dessa, minha filha, que é para eu me emocionar, inclusive, muito obrigada, foi uma honra receber o convite de vocês. A gente que está aqui, está todo mundo muito, muito emocionada, muito feliz, muito honrada de ter você aqui com a gente. É assim, a Flávia é um presente que chegou para a gente faz uns 2 meses, mais ou menos, e é aquele presente que a gente agradece a Deus e leva para o coração para o resto da vida, né? Então, assim, é bem guardadinho no coração. A gente está muito feliz também, pode acreditar. Mas, para começar, a gente queria saber... é que vocês não estão vendo, né? A gente aqui vê a carinha dela, tá ótimo. Ela toda emocionada mesmo. Ai, meu Deus do céu, fica tranquilo. Coração aperta, mas a gente aqui tá tudo junto. Mas, para começar e a gente parar, já que a gente quer saber logo como que foi a sua história com a costura, com o artesanato, sua trajetória até aqui, respira e conta. Ai, já respirei. Eu sou dessas, viu? Dessas emoções, mas a gente respira e vai, segue. Bom, eu sou de uma família de artesãs. Minha avó, materna, paterna, minhas tias, minha mãe. E, na verdade, eu comecei aos 10 anos, quando eu estudava em uma escola pública lá no interior do Ceará. Eu sou de Mauriti, no Ceará. E eu tinha uma aula chamada Educação Artística, na época,
E nossa professora, Ieda, eu sou muito grata a ela por muita coisa que eu aprendi, ensinava tapeçaria, crochê, e eu sempre fui fascinada por coisas manuais, sabe, Beto? E aí, eu aos 10 anos, queria uma boneca. Meus pais, eu falo sempre que eu não lembro se eles não podiam me dar ou se não era algo interessante naquela época ganhar uma boneca. Minha irmã tinha ganhado e eu queria de uma madrinha e eu queria uma boneca. Resultado, eu aprendi a fazer pompons de lã. Minha filha, peguei uma caixinha e saí vendendo na cidade aos 10 anos. Consegui um valor X de dinheiro, meu avô completou e eu comprei essa boneca, e eu acho que ali, sabe, desperta o empreendedorismo, o artesanato, deu início ali, eu adorava fazer coisas de boneca, então eu acho que por isso, pela família, por essa história toda, o artesanato entrou nessa época. E daí em diante, minha filha, me formei, professora de educação física, mas sempre tinha alguma coisa que eu fazia, e depois que minha filha nasceu, ele aflorou. A história é mais ou menos essa, no Mas você, artesanato. como você foi professora de educação física durante muitos anos, você era personal trainer, essas coisas, não é? Durante muito tempo. Isso, quase 20 anos, passei quase 20 anos dando aula. E durante esse o período... artesanato... Não, Desculpe. pode falar. Não, e aí, durante esse período, eu fazia alguma coisa ou outra, acho que quando a minha filha nasceu, assim, eu comecei a fazer laços porque eu não encontrava no mercado alguma coisa que ficasse confortável. Eu acho que era nem por beleza, porque já tinha muita coisa bonita, mas por conforto. Fazia, de vez em quando chegava alguém que olhava, ai, que bonitinho, e eu, de vez em quando, fazia também para vender, mas nada, só como hobby mesmo, sabe? E aí, eu, depois desse período todo de tanto tempo dando aula, eu apareci com um problema, eu falo, até já falei isso em outras oportunidades, que é uma lesão famosa, uma lesão igual à lesão de Guga, jogador de tênis, síndrome do impacto do atrito, e por conta desse problema, precisei sair da profissão de educação física, né, da educação física, segui, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer com um negócio desse? Entrei fazendo laços, fiz uma caixinha, já fazia laço para minha filha, como eu falei anteriormente, e aí, minha filha, há 7 anos eu vivo exclusivamente desse artesanato que me deu vida. Você pode ter certeza que é uma coisa que eu acho que eu tenho um orgulho muito grande de dizer isso. Então, é uma história, acho que como a maioria das pessoas tem, as mães principalmente têm, começaram. E onde que você aprendeu filho, a fazer o laço especificamente? Onde que você aprendeu? Autoral. Eu Total. Olhava, você imagina, total, autoral. O que hoje, quando a gente se aperfeiçoa, tem muita coisa que chega na internet, mas eu sempre fui aquela assim, eu quero aprender a fazer isso aqui, como será? A gente trabalha, Beth, com um material, eu trabalho especificamente com laços para a primeira infância e faixinha e meia de seda. Você imagina, minha filha tem 16 anos, e antigamente a gente, não sei se vocês passaram por isso, mas a minha filha a gente usava meia... Pois é. Aí a gente usava meia calça, e muitas vezes eu fui jogadora de vôlei, e a gente pegava a meia, cortava quando ela se rasgava, e amarrava o cabelo. E aí tive um dia uma sacada de fazer isso para minha filha, com os seus 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Fiz, preguei um lacinho lá, eu digo, como fica bonitinho. Eu acho que assim, se as pessoas já faziam, eu não sei, aquela coisa que a gente até já conversou, mas a partir daí o material entrou na minha jogada, a meia de seda, que é o material que a gente usa para fazer as faixinhas, e o laço autoral, completamente autoral. Há 16 anos não existia nem YouTube com coisas desse tipo, né? Então, não mesmo. Foi isso. E não tinha nem para vender, não, porque a minha filha tem a mesma idade, a gente não tinha esse tipo de recurso, não. Era outras coisas, na realidade, eu até usava pouco, porque também eu não achava nada que me agradasse. Bem interessante. Pois é.
É Muito isso bom. E mesmo. você acha que, de alguma maneira, Flávia, o fato da formação de professora, de ter trabalhado na rede escolar também, isso auxilia hoje, de alguma maneira, na sua profissão? Sim, Faiga. Eu acho que ali eu aprendi a lidar um pouco com o público. Você imagina, eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula de português. Eu tinha terminado o ensino médio, na época era o científico que a gente chamava, e não tinha professor na minha cidade, eu era uma boa aluna e eu fui convidada para dar aula. E ali eu aprendi, foi meu primeiro emprego, e eu aprendi a lidar com o público. Eu não digo nem aprendi, ali começou, foi o meu primeiro passo. E você acha que tudo que você faz depois que você chega no artesanato, porque o artesanato nunca, pelo menos até onde eu conheço as pessoas, ele nunca é a primeira opção, você já vem de outras histórias e essas histórias elas começam a compor a gente dentro do artesanato. E foi um aprendizado ali para o público, para lidar com o público. Entendi. E aí, quais técnicas artesanais você domina e quais é a sua preferida? Você faz outras coisas? Crochê, tricô, costura? Não. Sim. Faço crochê, faço tapeçaria, arrisco um pouquinho no bordado, mas a minha paixão é laço. A minha paixão é a costura manual. Também tem uma máquina de costura, eu até digo, a gente não se entendeu muito bem, mas eu tenho algumas noções, só que a minha especialidade mesmo é essa parte manual, é a agulha, a linha na mão, e é como eu consigo trabalhar. Todas as peças e até você o crochê faz, mesmo, sabe? Todas as tuas peças são feitas manualmente, única e exclusivamente por você? Todas exclusivamente por mim. Eu até já tive 2 pessoas que tentei fazer um treinamento, e aí veio a pandemia, a coisa não funcionou, mas trabalho sozinha. Hoje, a única coisa que eu delego dentro da minha empresa é a entrega, porque antes até isso eu fazia. Entendi. Caramba! E a Princesinhas de Laço? Princesinhas com S. Princesinhas de Laço, como que nasceu? Ela nasceu em fevereiro de 2014, depois de eu ter sido acometida com essa lesão famosa de Guga, jogador de tênis. Fui parar no INSS, os valores de lá de dentro do INSS não pagavam as minhas contas, e em função disso, lá foi Flávia. Meu Deus, eu pensei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer para eu completar a minha renda e não depender de marido? Meu marido tinha um emprego muito bom na época, mas eu sempre fui muito independente. Eu, com 14 anos, já morava fora, fui estudar em outra cidade. E eu acho que a gente carrega essa independência aí, de alguma maneira. Eu digo, vou fazer alguma coisa. E fiz uma caixa, ainda hoje eu tenho uma caixa que eu carregava esses laços. E fui para a escola da minha filha. Quando eu vi uma mãe com uma bebezinha lá para pegar outros filhos, olha, eu faço laço, você quer conhecer? E assim eu comecei, tive a minha primeira cliente e, em função disso, estou aí há 7 anos no mercado. Que maravilha! E o que você considera ser o ponto mais desafiador do seu trabalho? Beth, hoje, sinceramente, eu acho que a quantidade de informação que nós temos e saber filtrar. Eu acho que uma certa dificuldade nisso, porque todo dia tem uma coisa nova, todo dia tem um material novo, todo dia tem um modelo novo que vão lançando, e aí às vezes eu me pergunto, eu preciso disso? Essa quantidade de informação precisa estar contida no meu empreendimento? Será que aquilo dali é a minha concorrente que precisa ou a minha cliente? E aí eu fico, muitas vezes, com essa questão na cabeça, essa questão, acho que ela se associa também à parte do valor e do preço que o artesanato ainda precisa melhorar muito.
e o trabalho manual, a desvalorização ainda é muito grande, só que quando a gente coloca ali dentro a marca, a essência da marca, talvez o olhar comece a melhorar e a comunicação com o cliente. Mas essas duas coisas eu destaco como desafiadoras. Você exclusivamente faz só para venda, para dar aula, curso, essas coisas não, né? Ou você dá curso e aulas também? Eu fiz 3 turmas, 2 em 2019, uma em 2020, mas com a pandemia era complicado pensar em coisas presenciais. Eu faço acompanhamentos com algumas pessoas através de aulas, só que eu não divulgo porque não é uma coisa que eu consigo ainda dar conta em função da minha produção. E aí, às vezes chega alguém, Flávia, e aí a gente até pensa assim, a questão do de graça geralmente tem valor zero. Eu faço muita coisa, ajudo algumas situações, mas às vezes a gente precisa ali, olha, é um valor aqui X, até para a pessoa valorizar, mas eu faço acompanhamentos online. Eu não me considero uma professora ali para estar no online, mas eu faço acompanhamentos, Beth. Entendi. Ô, Flávia, agora, assim, existe uma lenda no artesanato de que esse mercado é muito saturado. Porque aí eu faço laço, então está muito saturado esse mercado. Eu faço crochê, mas está muito saturado isso daqui também. E todo dia a gente vê gente talentosa despontando e mostrando que tem lugar para todo mundo. Queria que você dissesse o que você pensa disso. Toda profissão, quando ela chega em ascensão, essa lenda também acompanha. Mas vai muito do posicionamento, porque se eu pensasse que o mercado está saturado, meu Deus do céu, eu vou sair para outra coisa, eu já com o nome, ou alguém querendo começar, eu não colocaria ali uma essência e daria até, acredito que, uma voz para aquelas pessoas. Todo dia nasce criança, todo dia nasce menina, todo dia tem uma mãe ali em busca de alguma coisa para a filha, para o filho. E o artesanato, eu encaro assim, eu acho que é algo que nunca vai saturar. Mas, com detalhe, todo mundo precisa saber valorizar para que a comunicação com o teu cliente ela seja valiosa e que isso não caia realmente e fique. O artesanato hoje, vou falar especificamente no ramo dos laços, está saturado, tem muita gente fazendo, só que tem muita gente vendendo, tem muita criança nascendo, então eu não gosto dessa lenda, eu não alimento, nem para a pessoa que chega para mim, às vezes muito mais é a forma como ela trabalha, a forma como ela não se prepara, do que a lenda de que está saturado o mercado. Entendi. Acho bem coerente, porque eu acho que tem mercado para todos. É só você saber distinguir o seu nicho, distinguir o que você quer fazer e ter verdade naquilo que você está vendendo. Eu acho que o teu público existe lá em algum cantinho, ele está lá escondido. Pode até demorar para achar, mas que está lá, tá, né? Eu acho que... E eu acho que não foi só a gente que sacou tudo isso, não, porque a gente queria... Óbvio que a gente não vai deixar de falar aqui, porque a moça aqui é uma celebridade global, é uma pessoa assim que tem um celebrity que segue ela, chiquérrimo. Agora conta pra gente tudo, como foi essa live maravilhosa com o Lázaro Ramos? Meu Deus, eu ainda estou sob o efeito Lázaro Ramos na minha vida. Ele tem um projeto que começou na pandemia de fazer divulgação de pequenos empreendedores em lives. Eu já o acompanho há muito tempo, o amor por aquela criatura não é de agora. E aí, uma amiga em comum, que também trabalha com laço, uma vez fez, acho que foi em novembro, fez uma live, ele convidou, e aí todo mundo que começou a segui-lo depois, sempre que ele bota lá a mensagem, ele pergunta qual é o que você empreende, de onde você é, mais ou menos aquilo, diga seu nome e a cidade de onde está falando, e coloca o que você faz. Coloquei no dia e eu tenho minhas notificações de telefone, todas são desativadas quando eu não posso estar. Minha filha, coloquei um dia antes, quando foi no outro dia, meio-dia, eu fui conferir uma encomenda com uma cliente que não tem WhatsApp.
chega aquela mensagem. Gostaria que você participasse, eu digo, não acredito. Enfim, recebi no dia mesmo da entrevista, e foi uma coisa assim, eu digo a você que eu vivi aquele momento, como se ali o mundo só existisse aquilo exatamente, muito marcante. Ele é de uma luz gigante, eu sabia que ali eu não iria vender meu produto, mas era uma oportunidade de falar coisas que eu acredito, né? Foi um papo super descontraído, ele é uma coisa linda, ele é maravilhoso, ele deixa a gente muito à vontade e reverberou de forma assim tão positiva que eu ainda estou sob o efeito, Beth. E digo a você, eu gosto muito dessa frase, eu seguro na mão da oportunidade e vou com ela até o lugar que ela pode me levar. E foi o que eu fiz. Não se repete. Se repetir, eu não digo nem se repetir. Se acontecer uma coisa diferente daquilo dali, não vai ter a mesma essência, porque a gente não carrega ali naquele vagão as mesmas pessoas, as mesmas emoções, mas foi surreal. Surreal. Eu fico me olhando assim, uma pessoa que vem lá do interior do Ceará, trabalha com laços, estar com Lázaro Ramos naquela luz toda, Jesus. Tem duas considerações que eu quero te colocar, que eu quero te fazer. A gente só determina, eu acredito piamente nisso, por isso que eu vou colocar. Existe uma coisa chamada merecimento, que tem alguém lá em cima que fala merece, então vamos lá, a gente faz porque merece, tá merecendo. E a segunda questão, tu não é pequena nem nunca foi. Eu acho que isso que você precisa entender, não é pequena nem nunca foi e nunca vai ser. Porque não é, o laço pode até ser pequenininho, porque vai para a cabecinha pequenininha, de bebê. Mas, em momento algum, isso é pequeno. O teu trabalho é muito grande, é muito legal. E, assim, não tem como você... não. Quem assistiu a live, eu fui uma das que estava lá tietando, então posso falar de cadeirinha, foi uma delícia de conversa, foi super tranquilo. E eu acho que quem tiver oportunidade, tem gravado no teu Instagram, tá lá, as pessoas podem ir lá conferir, ver, porque foi um papo super gostoso. Inclusive, ele mesmo se surpreendeu com a leveza da conversa, foi extremamente agradável. Então, assim, a gente só ganha aquilo que a gente merece, isso é uma realidade. E a segunda questão você faz por merecer. Então, ponto, né? Foi muito bacana e a gente quer ver mais entrevistas com o Lázaro. Assim, vamos torcer para daqui a pouco você tá com a Ana Maria Braga, com todos eles aí, dando entrevista. Com o Hulk. Então, tem coisa... É gente boa para você contar a sua história. Então, vamos que a gente está na torcida, como fãs que somos, esperando que isso aconteça em breve com você também. Você sabe como é que eu falo? Agradeço aí, acho a coisa mais linda ouvir isso. Mas eu digo a você assim, quando eu falo no pequeno, eu acho que todo mundo tem seu lugar ao sol, mas assim, o raio que eu atinjo, talvez seja até nisso que eu fale nesse tamanho, Beth, é de uma proporção que eu dou conta, é mais ou menos isso. E eu olho para um negócio desse, de um pequeno, quando eu falo, é porque tem muita gente aí no mercado, e eu digo a você que é uma coisa que eu digo, o problema do ego. Eu peço a Deus, assim, todos os dias, que as pessoas me enxerguem como uma pessoa comum, que eu sou, e que não me botem lá num pedestal que eu não pertenço. E não é pelo que eu escutei aí, não, só para você entender. É para dizer assim, se eu, no que eu faço, eu posso atingir um raio de pessoas que eu posso fazer a diferença, eu estou feliz. E eu não digo isso de boca para fora. Chegar ali é uma coisa para poucas pessoas. Eu tinha lá mais de 500 mensagens e eu me senti assim, uma privilegiada. Eu digo, meu Deus do céu, eu estou no top 10 aqui desse negócio. E foi com brilho, só que com o pé no chão. Como eu digo, disse até a minha mãe, assim, foram 12 minutos de uma fama temporária,
que os 12 minutos me fizeram um bem muito grande. A participação de vocês, o Clubhouse ali completo, foi a coisa mais linda do mundo. Eu não consegui acompanhar, mas ele me passou o que era que estava chegando depois, porque depois a gente não tem acesso às mensagens, só ao vídeo. Mas, assim, eu me senti muito lisonjeada e, assim, feliz por aquilo, por eu passar o que eu estava ali de verdade. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa ser, de verdade, porque o que é de verdade reverbera. Isso positivamente mesmo. Ou negativamente, não é? Você é, sem dúvida, e ficou muito claro. Eu também era uma Flavete que estava lá, estava curtindo muito a live, muito. E assim, uma coisa que marcou também, que eu acho que fez muita diferença na entrevista, foi você falar do trabalho de caridade que você faz, alguns trabalhos que tiveram que ser interrompidos agora por conta da pandemia, mas você continua movimentando muito essa questão dentro desse raio que você alcança. Queria que você falasse um pouco sobre os trabalhos solidários que você faz também. Ai, meu Deus, eu sou apaixonada por aquilo ali que eu falei. Desde que eu comecei com o artesanato, eu tinha vontade de fazer algum tipo de projeto que levasse o que eu fazia, o que eu faço, para as casas de apoio, naquele olhar para a mulher, que eu acho que a gente ainda precisa de muita união. E me deu assim um estalo um dia de falar com algumas organizações aqui em João Pessoa. Entrei em contato com uma, ficou uma coisa meio pendente, eu não consegui ficar aqui em João Pessoa, a Casa da Criança com Câncer, que é um projeto lindo, e eu dizia assim, eu vou levar o meu trabalho, não para que ali elas façam, vou viver de laço, não, mas que fosse um momento assim de interação, um momento de descontração. E não consegui aqui em João Pessoa, fui lá para Campina Grande, para o Amor Sem Dimensões, é o IPESC, que é o Instituto de Pesquisa com a doutora Adriana Mello. Trabalho com crianças com microcefalia, que é a coisa mais linda do mundo. Eu digo, meu Deus, vou levar isso daqui. Olha, é assim, eu não mensuro o bem que eles me fazem, o bem que elas me fazem. E, em função da pandemia, precisou parar, porque é um contato pessoal, mantenho contato com elas ainda hoje. E a oportunidade ali, dentro da live de Lázaro, de levar, talvez, o nome das instituições, que tem outra que eu sou apaixonada também aqui, que é Vagalumes JP, que fazem doação de comida. É a coisa mais linda do mundo também, que acabei não falando, porque eu não lembrei o arroba, acredita? Eu acho que ali, aquela fala, ela valeu mais do que falar dos meus laços. E eu digo muito que eu faço laços que criam laços de afeto, de respeito, de muita coisa. E essa parte da solidariedade foi uma frase que eu escutei em um determinado momento da minha vida: troque solidão por solidariedade. E foi o que eu fiz. A gente encontra uma força que a gente não faz ideia, porque é uma realidade completamente diferente da nossa. Mães com crianças, eu vou falar especificamente do Amor Sem Dimensões, elas trabalham, Faiga e Beth, com as crianças, elas fazem os laços. Quando eu vou para lá, eu ia uma vez por mês, capacitava, ou então deixava lá o material para elas se divertirem, enfim. E com as crianças no colo. Depois eu até mando uns conteúdos para vocês terem ideia. Já vi crianças lá dentro com convulsões na hora, e ali é uma coisa comum para elas, e de uma fortaleza que eu digo, eu não tenho motivo para reclamar da minha vida. Eu não tenho. E esse trabalho voluntário, se eu puder levar mais pessoas, faço. Até eu tive uma dificuldade no começo, aquela história, sabe? Eu digo, eu vou falar disso e vão pensar que eu estou aqui querendo me promover, mas a psicóloga de lá disse assim, Flávia, quando você faz uma coisa dessa, você estimula pessoas a fazerem a mesma coisa, e isso é bom para a gente, porque eles vivem de doações, né? São instituições filantrópicas, e é um trabalho que, se eu pudesse assim levar para o mundo, vocês podem ter certeza que eu faria isso com muito amor.
E como que você foi parar em João Pessoa mesmo, Flávia? Faiga, eu morei em Salvador para estudar. Minha cidade é uma cidade muito pequena e aí não tinha aquele ensino de qualidade. Eu não digo nem ensino de qualidade, ela não tinha um ensino voltado para vestibular. 14 anos fui morar em Salvador, depois voltei para o Ceará, e do Ceará, João Pessoa era a cidade mais calma. Meus pais procuraram e eu vim para cá em 1993 para estudar. Aqui passei em vestibular, fiz faculdade e fiquei. Estou desde 1993 aqui. Meus irmãos vieram todos, mas hoje sou eu e mais 4 na minha casa, mas hoje só eu que moro aqui em João Pessoa, desde 93. Todos voltaram para a terra natal? Todos voltaram, todos voltaram. Aí depois se espalharam, hoje mora em Foz do Iguaçu, outra mora em Fortaleza, outro fica dentro da Paraíba e vai para o Ceará, e outro mora lá no Ceará. Mas só eu que me fixei aqui em João Pessoa, e eu sou apaixonada por esse lugar. Eu digo que eu sou uma ceariba hoje, eu não sou mais só cearense. E a gente em breve vai para João Pessoa, já estou contando um dia, a gente já tem convite, já tem onde ficar. Já tem onde ficar, já tem convite, tem uma praia aqui. Se eu mostrar, minha filha, vocês vão enlouquecer pela praia aqui. Vamos ver a melhor foto que eu tenho é do pôr do sol mais lindo do Brasil, que fica em João Pessoa, né? É. Eu morava a 300 metros daquele pôr do sol. Nossa. E aí me mudei de lá, mas é a coisa mais linda, pôr do sol do Jacaré. Lá mesmo. Mas assim, isso é só uma maneira de dizer, né, Flávia? Porque você se fixa em João Pessoa, mas na verdade você é de até onde a internet te levar, né? Porque essa também é uma frase importante. É verdade. Até onde vai. De qualquer maneira, conta pra gente. A gente sabe que a pandemia afetou todo mundo, afetou o trabalho. Mas como que especificamente ela afetou você? E como que você acredita que essa crise que a gente está vivendo, como que ela afetou o artesanato de um modo geral? Beth, a pandemia não afetou diretamente a minha empresa, porque eu já vivo no mundo online desde sempre. Eu já comecei por internet, eu não quis loja física, tive até uma oportunidade, mas eu acho que eu vivi tantos anos saindo de casa para trabalhar que eu me dei esse direito. E eu acho que ela foi mais difícil para as pessoas que não estavam com todo o foco dentro de redes sociais, especificamente. Não falo nem só em site, eu não tenho site, vendo através de WhatsApp, de Instagram, mas a dificuldade maior para essas pessoas, porque elas precisaram se reinventar. E no meu caso, eu acho que a linguagem continuou muito parecida, só que em um novo formato. E no começo eu tive até uma dificuldade muito grande de me manter ali nas redes sociais, porque eu pensava, meu Deus do céu, numa loucura dessa, laço não é essencial, como é que eu vou oferecer aqui um produto que não vai trazer nenhum benefício ali para as mães, para as pessoas que vêm comprar, e me ausentei mesmo, assim, fiz até um texto lá explicando, não era nada pessoal e nada contra, porque acho que numa loucura toda dessa que a gente vive hoje num pior momento, imagina que lá atrás, tudo novo para todo mundo, eu não poderia nunca dizer que quem estava lá apresentando o seu produto no momento daquele estava errado, não, estava todo mundo ali tentando entender o que era que vinha, né? E a gente não fazia ideia que isso aqui ia acontecer. Mas a pandemia, eu até falei em uma live lá, que ela só ratificou o elo entre mim e o artesanato, porque quem já estava com isso muito bem estruturado, muito bem entendido, com a linguagem que as redes sociais precisam, que não é uma coisa fácil, todo dia muda alguma coisa, mas ali, quem já estava com aquilo ali um pouco mais alicerçado, não teve tanta dificuldade. E eu acho que, por já estar no mercado nesses 7 anos, o nome Princesinhas de Laço, que já atingiu aí um Brasilzão aí, mundo afora, já tinha esse nome fortalecido. Eu talvez precisei manter a minha postura e manter a essência da marca.
Uhum. E você atende por demanda, né? Você faz aliás, não é por demanda, você faz um cronograma do quanto você consegue dar conta e aquelas suas encomendas são fechadas. Então, você tem um planejamento de encomenda que não te afeta na tua rotina ou você não extrapola o que você pode oferecer, né? Não extrapola mesmo. Eu trabalho só sob encomenda. Eu falo muito que eu sou muito lenta, eu sou perfeccionista. E ali eu estruturo o meu dia, porque o home office não é uma coisa fácil para a maioria das pessoas, nunca foi fácil para mim, mas eu estruturei de uma maneira que eu aprendesse a viver disso e viver nisso, porque eu só posso fazer até aqui. O corpo também precisa respirar de vez em quando e trabalho com a demanda que me chega. Tenho uma agenda geralmente muito fechadinha e sempre muito para frente, mas quando eu consigo organizar esse meu dia, facilita até a entrega antes, que é o ir além, né, para o cliente, enfim. E trabalho dessa maneira, Beth, com Nesse essa momento, organização, porque a é gente está no fundamental para qualquer começo de empresa. abril, metade de abril. Quando que você já está fechada para o mês de abril e agora você só vai só encomendar maio, por exemplo? Você dá um tempo assim bem estendido, né, para poder dar conta dos pedidos. Olha, eu precisei fechar a agenda acho que depois da live eu decidi fechar a agenda porque eu não dava conta do que estava. E não adianta eu ter ali uma quantidade de pedidos para executar e deixar a agenda aberta para para que novos pedidos chegassem e eu atrasar. Eu acho que é um respeito muito grande com o meu cliente. E hoje eu vou reabrir a agenda no dia 12 de abril, mas ela já está comprometida até o dia 25 de abril. Então, eu só tenho vagas hoje a partir do dia 25 de abril e eu faço esse cronograma até para eu dar um olhar para minha cliente, para o meu cliente, que chega para saber se ele pode ou não se encaixar. E quando eu não posso, olha, eu tenho fulano ali que pode fazer, se você gostar do trabalho, trabalha muito bem. E aí eu passo para outras pessoas, que até isso eu acho que facilita a comunicação, sabe, com o meu cliente. Entendi. Flávia, você canta, você escreve lindamente, você emociona com o seu trabalho, você, enfim, né? Você toca as pessoas de diferentes maneiras. A gente queria que agora, para a gente poder finalizar, você deixasse uma mensagem para quem nos ouve, para quem te segue, para quem te acompanha, para quem te conheceu depois do Lázaro Ramos, enfim, esse espaço é seu. Eu acho que uma mensagem eu carrego já há muito tempo para trabalho, para a vida, seja gigante naquilo que você faz, independente do que você escolhe de profissão e de vida mesmo, sabe? Seja gigante. Valorize o bem mais precioso se você é uma marca, que é o seu cliente. Respeito, tem que entender do mercado, tem que entender o produto que se vende, porque tudo isso traz um encantamento diferente. É a marca que você deixa nas pessoas que vai falar quando você não estiver, né? Já diz o CEO da Amazon. E eu falo outra coisa assim, que eu talvez seja um princípio meu: respeito por tudo. Seja autêntico, seja verdadeiro, não queira caminhar pelo caminho que ninguém vai ali fazer, porque nenhuma história se repete. Inspirar-se é diferente de cópia, né? E eu acho que em tudo que a gente vai fazer, seja autêntico, seja você. É uma marca que nunca vai falhar. E eu acho que é mais ou menos isso que Flávia consegue deixar desde que começou nas profissões dela. Gosto muito também de dizer que é melhor você deixar uma porta aberta ao sair do que quando você entra. A forma como você sai é mais importante do que a forma como você entra em qualquer lugar que você vai. Maravilha, a gente só tem a agradecer,
porque realmente é uma inspiração a gente ter essa mulher, essa coisa linda que a gente adora, que a gente ama. A gente já quer ela aqui muito. A gente quer ir para João Pessoa, a gente quer que ela venha para São Paulo, a gente quer se encontrar no meio do caminho, enfim, quer levar no coração apertado e para o resto da vida. Super obrigada, Flávia, por estar aqui com a gente. Como o texto bem diz da Faiga, é uma princesinha, não, é uma rainha para a gente, que faz laços para as princesinhas, mas para a gente ela já é uma grande rainha. Super obrigada por estar aqui com a gente mesmo, de coração. Beijo grande para todo mundo, semana que vem tem mais. Beijo grande. Quem agradece sou eu. Ai, gente, sou fã. Que mulher, hein, Brasil? Pois é, há 2 meses, mais ou menos, eu venho me apaixonando por ela gradativamente, ouvindo as suas falas lá pelo Clubhouse, e hoje é um prazer inenarrável estar aqui nesse bate-papo, na companhia da minha parceira Betmonta, falando com essa mulher que eu tanto admiro, que traz coisas que eu acredito profundamente. Sim, eu acredito na importância de um trabalho autoral, sim, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Mais do que tudo, eu acredito que a gente tá aqui nessa terra para ser fenomenal no que a gente faz, para ser o melhor que a gente puder com o que a gente faz, e que tem um lugar para todo mundo, que Deus reserva um lugar para todo mundo, e que o artesanato é essa mãe de todos que abraça tantos talentos. Sou muito grata pela oportunidade do meu trabalho de lidar, que o meu trabalho permite que eu interaja com pessoas maravilhosas como a Flávia. Muita gratidão. Para você conhecer mais sobre o trabalho da Flávia, @princesinhas com S de laço lá no Instagram, e delicie-se com as maravilhas que essa mulher incrível faz. É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue acompanhando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, beijão pessoa, beijo todo mundo!